presidente, mais vereadores, aqueles que nos assistem, eu subo à tribuna para também colaborar na reflexão que os vereadores me antecederam, algumas questões que eu acho que são importantes. Começando ali pela fala do vereador Dionísio, que referiu, depois também na fala do vereador Adinho, referiu a questão de nós estarmos numa região ilhada a partir do polo de pedágio estabelecido aqui no Polo Pelotas. Um dos preços mais caros, sem dúvida, do Brasil é o nosso. Nós fizemos todo um trabalho, juntamente com vários vereadores que aqui foram citados, que em outras legislaturas também ergueram a voz contra essa exploração. Nós fizemos um trabalho intenso no ano passado, com 4 audiências públicas aqui, uma frente parlamentar que levou mais de 50 vereadores no governo do Estado, um esforço de toda a região que resultou numa redução de 9 para 2 reais naquele momento do valor do pedágio, o que é muito pouco, na verdade. Mas para compreender o que aconteceu no Polo Pelotas e por que só o Polo Pelotas é que tem essa situação, porque no resto do estado do Rio Grande do Sul os contratos terminaram no ano passado e aqui persistiram. Para nós compreendermos isso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Primeiro, lembrar qual foi a estratégia utilizada pelo governo Antônio Brito para privatizar as estradas. Qual foi a estratégia utilizada pelo governo? Eu vou lembrar vocês porque eu era estudante, eu era professor na FURG em Rio Grande, no curso de Direito, como substituto, e eu fazia mestrado na Universidade de Santa Maria. Eu saía com o meu Uno, Mille, lá de Rio Grande, e ia direto para as aulas do mestrado de Santa Maria. Eu tive de desistir do curso de mestrado de Santa Maria, porque eu quebrei a roda 3 vezes na estrada. Quebrou a roda do carro. Porque crateras de meio metro de profundidade, pelo menos, existiam em todos os pontos. Era um absurdo, inimaginável, uma coisa, vou dizer para vocês, uma conduta até criminosa por parte do governo Antônio Brito, que deixou aqueles trechos do governo federal, Fernando Henrique na época, que abandonou as estradas naquele momento. Muito bem, o que fez o governo federal? Transferiu para o Estado privatizou as estradas. Antônio Brito disse, bom, o Estado não tem condições de manter as estradas, portanto, vamos transferir para a iniciativa privada, que tem mais competência para fazer isso. Bom, se fizesse a arrecadação no valor que foi colocado, a R$ 9,00, como hoje custa, se fizer a conta, vamos ver que sobra dinheiro, né? Mas foi assim que foi feito. O governo estadual privatizou as estradas, mas sucedeu o governo Antônio Brito, Olívio Dutra. O governador Olívio Dutra entendeu que não tinha condições, o governo do Estado também, de manter esse polo sob a administração do Estado, e transferiu para a União, devolveu para a União. Era estadual, foi devolvido para a União. A União tinha entregue para o Estado privatizou. Depois, só o Polo Pelotas foi devolvido. E devolvido para quem? Quem era o ministro dos Transportes na época? Eliseu Padilha. Eliseu Padilha era o ministro dos Transportes naquele momento. Foi Eliseu Padilha, que muitos já chamam de Eliseu Quadrilha, no Rio Grande do Sul. Vários lugares que eu fui aqui no Rio Grande do Sul, era essa a expressão que as pessoas usavam. Era Eliseu Padilha, então ministro dos Transportes, que fez com a Ecosul esse contrato com cláusulas absurdamente prejudiciais para o interesse público, assinado pela União, permitindo que até 2026 eles cobrem esse preço absurdo, sem que tenha uma contrapartida razoável. Basta a gente verificar que com a duplicação feita com o nosso dinheiro na Rio Grande Pelotas, não houve redução nenhuma do valor do pedágio. E há um lucro da empresa, porque a empresa agora vai ter uma manutenção menor, uma estrada nova, feita do lado.
isso tudo foi judicializado, vereador Diniz. Nós levamos ao conhecimento um abaixo-assinado e depois o Ministério Público ingressou com ação, tem uma ação do sindicato também dos transportadores, que resultou numa ação judicial contra o preço abusivo desse pedágio, que está tramitando em Pelotas ainda. Há pouco tempo atrás estava ainda com o juiz Cristiano Diniz, que era filho do ex-procurador do município, Dr. Carlos Siga Diniz. Estava com ele, ainda para dar sentença sobre esse caso do pedágio do Polo Pelotas. Só para lembrar um pouco a linha condutora, porque outro dia eu vi na televisão, na foto festiva do PMDB saindo do governo, que estavam lá com as mãos erguidas, bem apertadas, de um lado Eduardo Cunha e de outro Eliseu Padilha. Me arrepiei. Confesso a vocês, me arrepiei. Quando eu vi que Eliseu Padilha estava de mãos dadas com Eduardo Cunha, eu me arrepiei. Quem conhece a história do Eliseu Padilha no Rio Grande do Sul, sabe do que eu estou falando. É assustador. É assustador. Caso, lembra o presidente da Câmara, Ademar Ornel, que caso seja admitido aí o impeachment da presidente Dilma, quem assume é Michel Temer. Unha e carne com Eliseu Padilha e Eduardo Cunha. E depois, as pessoas dizem ainda animadas, não, mas nós podemos derrubar também o Temer, e até tem elementos para isso, porque Michel Temer, como vice-presidente, também assinou pedaladas fiscais. Então, se a questão fosse verdadeiramente pedaladas fiscais, nós até teríamos uma chance de também derrubar, mas derrubar daqui a quanto tempo? Se quem comanda o espetáculo é o Eduardo Cunha, se quem dá o ritmo e admite ou não admite o recebimento de denúncias é o Eduardo Cunha, se quem tem as rédeas na mão é o Eduardo Cunha, sabidamente um delinquente contumaz, sabidamente uma pessoa que não tem a menor idoneidade. Esse sim nós sabemos que é um criminoso, publicamente sabido, mas que porque domina o regimento interno e porque, infelizmente, o judiciário é lento, ainda não tomou uma providência. Já existe uma ação de improbidade contra ele, protocolada em março, mas ele está comandando o espetáculo. Na mão do Eduardo Cunha, caindo as rédeas do país, está anunciado já um acordo para que ele peça a renúncia depois, e o PMDB, dominado por Michel Temer, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, é que vão ter o comando do país daqui para diante, afastado da presidente para responder sobre o processo de impedimento. Eles já disseram, e quem leu os documentos, outro dia o vereador Ivan referiu, quem lê os documentos do PMDB se assusta. E quem vai atrás do que eles estão dizendo, eles estão anunciando o parlamentarismo. Claro, dá para entender. A estratégia parece cada vez mais clara. Assume Michel Temer, organiza com o Eduardo Cunha, se for o caso, até a renúncia do Eduardo Cunha, para eles tanto faz, porque, na verdade, o Eduardo Cunha já comprou vários deputados com o dinheiro que tem na Suíça, ele foi eleito assim, porque fez esse investimento, organiza lá internamente para que o parlamento crie o parlamentarismo. Nunca mais vamos voltar para presidente da República, vai ficar lá dentro, sob o comando de quem? De pessoas sabidamente inidôneas, notoriamente inidôneas, escandalosamente inidôneas. É algo assustador. Se o judiciário tivesse presteza, poderia até questionar, quem sabe, agora com as novas informações que estão vindo aí da delação premiada de outras empresas, poderíamos até chegar a circunstâncias e dizer o seguinte: não, para um pouquinho, descobrimos aí recursos que são espúrios,
que financiaram a campanha da chapa Dilma Temer e, portanto, temos que derrubar a chapa Dilma Temer. Bom, seria outro departamento. Saindo a chapa Dilma Temer, por irregularidades na eleição, que o judiciário teria acesso, bom, teríamos aí, por um prazo de 90 dias, que fazer novas eleições no país. Outra conversa. Fazer novas eleições no país pode ser uma saída honrosa para todos nós. Para todos. Até porque, se não for aprovado o impeachment no próximo domingo, e é possível também, porque são 342 votos, não se sabe, vai entrar um novo processo de impedimento, logo ao seguinte vai entrar outro. O país vai ficar paralisado. Então, talvez seja o grande momento de se pedir eleições gerais novamente. Uma parte do vereador Anselmo Rodrigues. Por favor, presidente. Só que tem uma coisa, Marcos. Se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. Estamos vendo um senador vagabundo que foi preso. E era assim que funcionava. Pelo achar que ele foi embora a palavra, na marra. Ou tu dá tanto, ou eu te chamo para a CPI. Esse país apodreceu. Olha que tem deputado, senador lá há mais de 40 anos. Tinha que haver urgente uma nova constituinte, com ninguém que tivesse sido parlamentar. Por que não tem o voto distrital? Exatamente para vagabundo como esses se perpetuarem no governo, no parlamento e assim por diante. E não é só ver eleição de novo. Tem que mudar este país. Tem que haver o voto distrital, sim senhor. Não precisa haver parlamentarismo. E engana-se. Eu não sou criança. E não sou nenhum burro mal informado para não entender que a corrupção nesse país existe desde que Pero Vaz de Caminha escreveu a carta daqui do Brasil para o rei de Portugal. O meu sobrinho está desempregado, majestade. Agora, nunca houve na história nada parecido. Não tem nada mais odiado e mais nojento do que esse país, do que político, na opinião pública. Com razão, Marcos. Com razão. Não admitir que o barco se perdeu à deriva é mentira. Acabaram com o país, sim, senhor. Quem? O PT. Sim, o PT. Só o PT? Cadê os apoiadores que estavam com 5, 6, 7, 8 ministérios? Esses aí estão fora? Engana-se. Engana-se aquele que pensar que se houver um impeachment, e eu respeito a quem é favorável, muito embora eu discorde de atos de exceção. Fez o filho, assume que o voto do povo faça a justiça. Agora, se alguém está pensando que amanhã, na segunda-feira da semana que vem, alguma coisa vai melhorar para os brasileiros, se enganou. Não vai mudar. Nós vamos pagar um preço muito caro, mesmo porque ninguém daquele Congresso tem algum tipo de credibilidade. Ninguém! Portanto, essa ilusão de que as coisas vão mudar na segunda-feira, não se iludam. Não vai mudar absolutamente nada num período de 10 anos. Obrigado, vereador Anselmo. Embora eu discorde de parte do que o senhor disse, eu entendo que existam pessoas sérias em todos os ambientes, inclusive dentro do Congresso Nacional. Agora, eu digo que a saída seria, a meu ver,
verificada a irregularidade no financiamento de campanha da chapa que venceu, uma eleição geral para o Brasil, pelo menos para presidente. Eu digo isso porque nós tivemos um avanço, e eu gosto de registrar, porque nós tivemos um avanço. A interpretação do STF de que não pode haver financiamento de empresa nas campanhas políticas é a ligação direta entre a corrupção que existe na política. Nós estamos vendo isso em todos os níveis. A promiscuidade entre o interesse econômico das empresas e as campanhas políticas é que nos levou onde nós estamos. Nós chegamos aqui nesse ponto porque as campanhas cada vez mais caras só poderiam ser vitoriosas financiadas com recursos de interesse das empresas. Uma vez que o STF agora interpreta que não pode mais haver financiamento de pessoa jurídica, que as empresas não podem mais investir em campanha política, isso já vai valer para a próxima eleição municipal. Se nós tivéssemos uma eleição presidencial agora, verificada essa questão da irregularidade de financiamento de campanha, chamada uma nova eleição, seria nesses termos, sem a possibilidade da pessoa jurídica investir em campanha, como eles fazem para ter altos lucros em todos os níveis, federais, estaduais, inclusive aqui no município de Pelotas. Eu queria só concluir, presidente, dizendo que a comissão do CPI do SANEP se reúne às 11 horas, posteriormente a essa sessão, para ouvir mais testemunhas, mais 3 testemunhas, e amanhã eu estarei formando a frente parlamentar intermunicipal em favor da saúde da região, lá em Jaguarão, e por isso vou me ausentar da sessão aqui na Câmara de Vereadores de Pelotas. Muito obrigado.